Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da Ponte Rio-Niterói, ou Ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 44 dados do processo executivo das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de relatórios foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. As fotos foram copiadas do livro mencionado acima. A série de artigos sequentes tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da Ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo fundações até os pilares de assentamento da superestrutura. Como essa série de artigos é destinada à leitura de pessoas de grau técnico e não técnico, não vamos nos aprofundar em detalhes técnicos, para que todos possam entender e absorver esse conhecimento. O assunto principal desse artigo é a descrição do serviço de arrancamento de camisas metálicas dos subulões de fundação dos pilares, com a ponta cravada amassada. Para entender a razão do serviço de arrancamento das camisas metálicas com a ponta amassada, é necessário recordar o histórico do início da construção da ponte. Histórico da construção da ponte. Em 23 de agosto de 1968, o DNR lançou a concorrência para a construção das estruturas de concreto da Ponte Rio-Niterói. Em 4 de dezembro de 1968, o DNR firmou o contrato de construção com o consórcio construtor Rio-Niterói, CCRN. Em 26 de janeiro de 1971, portanto 3 anos depois, o DNR rescindiu o contrato com o CCRN devido ao atraso do cumprimento do cronograma de construção. Em 15 de fevereiro de 1971, o DNR firmou um novo contrato para complementar a construção da ponte com o consórcio construtor Guanabara, CCGL. Foi fixado o prazo de 20 meses para o término de construção da ponte. O consórcio CCGL era composto pelas construtoras Construção e Comércio Camargo Correia, Sociedade Anônima, Construtora Mendes Júnior, Sociedade Anônima, Construtora Rabelo, Sociedade Anônima e Sociedade Brasileira de Engenharia e Comércio, Sobrenco, Sociedade Anônima. Para a supervisão dos trabalhos de construção, o DNR fundou a Empresa de Engenharia e Construção de Obras Especiais, Sociedade Anônima, ESSEX. O consórcio CCGL, ao assumir a construção da ponte, após o DNR rescindir o contrato com o CCRN, analisou as estruturas já construídas e planejou a construção do restante das estruturas,
para cumprir o tempo de 20 meses assumido no contrato de construção. O consórcio CCRN tinha executado 3 pilares no mar, incluindo os tubulões de fundação, blocos de coroamento dos tubulões, pilares e superestrutura. Além desses pilares, o CCRN cravou as camisas metálicas para a execução dos tubulões de fundação para mais cerca de 10 tubulões. Essas camisas foram cravadas penetrando a rocha alterada no substrato rochoso. Entrando na rocha alterada, as camisas metálicas amassaram a sua extremidade inferior. O amassamento da extremidade inferior das camisas metálicas iria impedir a passagem da broca de perfuração da perfuratriz Bad-Wirth, que seria utilizada para perfurar mecanicamente os tubulões de apoio dos pilares da ponte. As camisas teriam que ser arrancadas para permitir a implantação dos tubulões definitivos. Com o prazo dado pelos fabricantes da perfuratriz Bad-Wirth para o fornecimento do equipamento era longo, o CCGL propôs para a Essex iniciar a implantação dos tubulões na parte de menor profundidade, até a profundidade de 30 metros, do lado Rio e do lado Niterói, utilizando a tecnologia do ar comprimido para a escavação manual e concretagem. Essex aceitou a proposta. As camisas metálicas com a ponta amassada se localizavam no trecho da ponte com tubulões de até 30 metros de profundidade. Para a execução dos tubulões com escavação em ambiente de ar comprimido, seria necessário introduzir nas camisas metálicas já cravadas e por cravar adiante, em novos pilares, um tubo de concreto para a proteção dos trabalhadores que escavariam o fuste e a base dos tubulões. Esses tubos teriam que passar pelas facas amassadas das camisas. Não se conheciam as medidas das partes amassadas. Decidiu-se então pelo arrancamento das camisas metálicas. Em cerca de 10 pilares foram cravadas 8 camisas por tubulão, totalizando 80 camisas a arrancar. O processo de arrancamento de uma camisa foi iniciado por meio de uma semi-esfera metálica soldada na extremidade superior da camisa. A essa semi-esfera seria acoplado um compressor com pressão de 10 kg por centímetro quadrado. Um guindaste sobreflutuante com capacidade de 60 toneladas, lança curta, seria ligado com cabos na extremidade superior da camisa metálica, que ajudaria no arrancamento. O processo também não funcionou. A alternativa foi acoplar um batistaca vibratório PTC de alta capacidade no gancho do guindaste. O processo também não funcionou. Tentou-se uma terceira alternativa, escavando a parte interna da camisa com um clamshell de medidas adequadas e depois arrancar a camisa com os processos anteriores.
Com essa alternativa se conseguiu, com muito esforço do guindaste, o PTC vibratório e a pressão interna com o compressor, iniciar o deslocamento da camisa, primeiro muito lentamente, até ela se soltar do subsolo. Foi um trabalho muito demorado. Durante esse trabalho de arrancamento, ocorreu um acidente que, por milagre de Deus, não matou o encarregado responsável por esse serviço. O encarregado estava postado na frente do guindaste e, no momento em que todos os equipamentos funcionavam com força total, a lança do guindaste rompeu e caiu. E o encarregado ficou em pé no meio da lança destroçada, sem nenhum arranhão. O tempo para arrancar uma camisa, depois que o processo estava definido, era da ordem de 1 dia, ou menos, dependendo da profundidade de cravação. Se houver alguma dúvida sobre o assunto tratado, façam suas perguntas, que responderemos com todo prazer. Deixem seu like.